Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 750 do Projeto Bíblia para Iniciantes, continuando a primeira carta de Pedro à igreja, agora iniciando o capítulo 4. Quero lembrar a vocês que Pedro escreve essa carta numa situação muito peculiar, onde ele percebe que muitos cristãos, inclusive ele mesmo, estão passando por situações de sofrimento, de perseguição, por serem cristãos. E assim como Cristo foi perseguido, assim como Cristo foi crucificado, ele foi apedrejado, passou por tantas situações de sofrimento na carne, muitos cristãos ali naquele momento, naquela época, estavam passando por situações muito semelhantes à que Cristo passou. Dos 12 apóstolos, apenas João, a gente não tem certeza se ele morreu com algum tipo de sofrimento, assim, mas todos os outros morreram, foram mortos, foram assassinados, foram torturados e morreram mortes realmente com muito sofrimento. E a igreja estava passando por isso. Então, essa carta é direcionada a uma igreja que está sendo perseguida. Agora, então ela não se aplica à minha vida? Você pode pensar assim. Ela pode até não estar se aplicando neste exato momento, em algumas circunstâncias, mas está sendo aplicada em outras circunstâncias e também ela serve para preparar a mim e a você, porque as coisas podem mudar a qualquer momento. Por mais que pessoas sofrem em outros lugares do mundo, por serem cristãs, e às vezes a gente no Brasil ou nos Estados Unidos, às vezes você está num lugar onde você não sofre esse sofrimento exatamente por ser cristão, não está sendo colocado em prisões por causa disso, mas você pode ter algumas situações onde você é perseguido, às vezes pessoas que são casados, o seu cônjuge não é cristão e às vezes persegue por você ser cristão, Acontece muitas vezes esposas que são até proibidas de irem à igreja pelos maridos porque eles não aceitam a fé da esposa. Pode ser um tipo de perseguição também. Enfim, no trabalho, às vezes você tem a sua fé e outras pessoas perseguem você por causa disso. Mas talvez você não passe por perseguição, mas essa carta, ela é importante para que você possamos estar preparados para essas situações. Amém? Então vamos continuar aqui. Primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos. Olha só, estar prontos, como ele estava para sofrer. Cristo sofreu, ele estava pronto para sofrer, ele sabia o que ia acontecer. É importante que eu e você também, mesmo que nós não passemos exatamente pelo sofrimento que ele passou, e com certeza não vamos passar, mas muitos passam por sofrimentos ainda até piores, mesmo que a gente não passe, a gente tem que estar pronto. Olha aqui, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Olha só, aí agora ele vai entrar em um outro tema, que é a questão do pecado, da concupiscência, das paixões humanas, e que o sofrimento ele também tem uma parte para nos guardar dessas coisas do pecado. Olha só, vou explicar melhor aqui. No versículo 2 ele disse: Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Versículo 3. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer, ou seja, pecando. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade. Olha aí, imoralidade, desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Então, assim, normalmente
cristão, ele passou por uma situação. Ah, mas eu não passei. Eu nasci num lar cristão. Tudo bem, maravilhoso. Mas mesmo assim, existe uma luta interna. Porque você está no mundo. E no mundo você está sendo bombardeado. É a televisão, as mídias sociais, é a internet. São alguns amigos de fora da igreja que talvez você tenha na faculdade ou no colégio, etc. Então isso tudo vai te trazer esse bombardeio para que você se molde ao mundo, se molde, ou vamos, a liberdade, né? Desejos carnais, você tem que satisfazer todos os seus desejos da carne, né? Você pode beber, você pode se embriagar, você pode, né? Enfim, fazer todo tipo de coisa que é normal no mundo. Mas aí ele está falando aqui, ó, hoje nós não podemos fazer isso, nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, sem deixarmos nos dominar pelas paixões humanas. E no versículo 4 diz: e agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. Está falando daquelas pessoas como eu, que viveram essa vida e que quando receberam a palavra de Deus, pararam com isso. Eu parei com isso. Tanto que eu decidi que o meu casamento, eu ia namorar com uma pessoa, não ia ter relação sexual, que era uma coisa que parecia uma loucura para mim antes. Como assim? Não vou ter relação sexual? Eu não vou fazer um test drive? Eu não vou conhecer a pessoa na cama? A pessoa que vai passar o resto da vida dela comigo e eu com ela? Como eu não vou conhecer ela na cama? Mas isso era uma mentalidade que eu tinha que estava moldada às coisas do mundo. Então, no mundo eu pensava dessa forma, mas quando Deus entrou na minha vida, Ele trouxe a fé, Ele trouxe a santidade, Ele trouxe a vontade dEle. E hoje, depois de 17 anos de casado, eu vejo como eu fui enganado pela minha própria carne, pelo mundo, pelos padrões do mundo, pelo modo de pensar do mundo. Né? E hoje, quando a gente vive aquilo que a gente vive, principalmente logo em seguida que a gente se converte ou começa a mudar os pensamentos para pensar coisas mais altas, pensar coisas que vêm de Deus, os pagãos eles ficam admirados e nos insultam. Então, isso pode trazer também o quê? Uma perseguição. Talvez não na carne, né? Mas nas emoções. Eles podem nos humilhar, podem nos insultar, falar coisas, chacotas, piadas, etc. Amém? Versículo 5 diz assim: porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Eles vão prestar contas, né? Há um julgamento. Isso a gente não pode perder de vista. Há um julgamento. Tá? Nós que somos cristãos, o nosso julgamento é diferente, porque a gente já aceitou a Cristo, então os nossos pecados já foram apagados, mas também vamos participar de um julgamento onde a gente vai ter galardão, maiores galardões ou não, dependendo das nossas obras, dependendo daquilo que a gente fez com a palavra de Deus aqui, né? Ou seja, aproveitamos as oportunidades, né, que foram nos dadas, multiplicamos os nossos talentos ou não, né, como a parábola dos talentos, né? Deus ele nos dá talentos. Então é esse tipo de julgamento que a gente vai passar, não um julgamento se a gente vai ser condenado ou não. A gente não vai ser condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas é um outro tipo, amém? E para fechar, olha só, diz aqui no versículo 6, pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Então isso já está se referindo mais uma vez, como a gente falou no áudio passado, ao tempo que Jesus, quando morreu naquela cruz, ele ficou 3 dias nessa tarefa, nessa missão, de falar para aqueles que não o conheceram, que viveram antes dele vir como Messias. Na época, quando essas pessoas morreram, inclusive faz referência às pessoas da época de Noé, no áudio passado,
quando Noé estava lá construindo a arca e ninguém deu atenção àquilo que Noé estava fazendo. E muitas pessoas morreram, e todas as pessoas que morreram antes de Cristo vir em carne como homem, essas pessoas não conheceram a Cristo, por mais que Cristo já havia sido anunciado por Isaías, Zacarias, vários profetas, mas não conheceram Cristo, né? Então, o próprio Cristo foi lá se fazer conhecer para esses espíritos que tinham morrido, não na carne, né? A carne já tinha morrido, mas os espíritos que estavam lá, naquele lugar de espera, Jesus foi lá e se anunciou a eles. Então, quando esses que fizeram o bem estiverem, né, nos céus, junto com o Pai, junto com Deus, junto com Jesus, o Espírito Santo, os anjos, eles já vão ir para lá conhecendo. Opa, eu vou porque eu conheci Jesus, eu quero estar com Jesus, e não vai ter dúvida, não vai ter uma confiança total em Deus, no julgamento de Deus, em Jesus, porque o próprio Jesus é Deus, né? É a mesma mentalidade de Deus, é o mesmo pensamento de Deus. Isso é que é maravilhoso, que nós todos vamos estar neste lugar. Mas como a carta de Pedro fala aqui, enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter aflições. E se não estamos tendo, devemos estar preparados, devemos estar prontos para que quando passarmos por esses sofrimentos na carne, e olha que interessante aqui, no versículo 1 e 2 ele fala que aquele que sofre na carne, no corpo, deixa de ser dominado pelo pecado. Ah, mas eu não estou sofrendo na carne por causa de Jesus. Ok. Aí me vem uma coisa aqui, que eu e a Thaís, eu e minha esposa temos usado muito, a questão do jejum, né? Nós, inclusive, fizemos uma vez um jejum de 40 dias, né? Lá nas Filipinas, em 2019, Deus tocou o meu coração para fazer isso e eu fiz. E foi realmente um sofrimento, assim, na carne. Mas, por quê? Porque a gente quer comer, a gente quer matar o desejo, a gente sente vontade de comer. Mas depois desses 40 dias, onde eu só bebi água e água de coco, eu consegui dominar muito mais o meu corpo. Eu consegui dominar as paixões de uma forma muito mais forte. Por quê? Porque se você sofreu na carne, se você conseguiu dominar a sua carne, a ponto até de sofrer, você adquire essa habilidade, né? Como o próprio Jesus, ele também fez. E esses 40 dias que eu fiz foi um chamado de Deus, não foi uma coisa, eu quero fazer, eu quero testar, eu quero testar meus... Não, foi coisa de Deus, porque foi um chamado. Depois eu posso contar melhor essa história. Mas como é importante, né? Se o próprio Jesus, ele fez isso e se preparou, eu creio que foi uma forma dele se preparar também para o sofrimento que ele passaria, que ele sabia que passaria. Então nós também podemos nos preparar. Se Deus chamar você para fazer um jejum, vai, não tenha medo. Porque se ele chamou é porque ele está te preparando para algo maior. Se ele chamou é porque ele está te preparando para você passar por algumas situações que você vai precisar dominar a sua carne de uma forma muito forte. Amém? Então é isso. Esteja preparado para sofrer. Esteja preparado para passar por situações. Talvez você nem passe por algo tão forte, mas eu creio fortemente que vai, e muito em breve, ter um tempo onde nós vamos passar por sofrimentos muito maiores do que podemos estar passando agora. Então, que nós estejamos preparados, que nós estejamos prontos, que nós possamos estar dominando as nossas carnes, porque Cristo fez isso. Ele fez isso e Ele é o nosso exemplo. E como Ele dominou a carne dele, como Ele passou por esses sofrimentos, e hoje é o nome acima de todo nome. Não que a gente vai ser exaltado, não. Mas se bem que sim, porque na palavra fala que os humilhados serão exaltados, então nós estaremos em um lugar de honra. Não no lugar de Jesus, lógico,
Só existe um Jesus, um nome acima de todo nome, que é Ele. Mas a gente vai estar ao lado dele. A gente vai estar em tronos também. Nós vamos reinar com Jesus. Amém? Então que eu e você estejamos preparados para isso. Amém? Então é isso. Vamos orar? Pai amado, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque até nos nossos sofrimentos o Senhor tem um propósito nisso. Até, Senhor, nas nossas perseguições, nas injustiças, Pai, nos males, Pai, que as pessoas pagam, mesmo a gente fazendo bem, tudo isso tem um propósito de nos preparar para algo grandioso, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano. Aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, muito obrigado por estar preparando este lugar maravilhoso, por estar preparando essa festa, essa celebração, essas bodas, para que nós possamos estar para sempre juntos, Pai, como família, Pai, filhos, irmãos. Obrigado, Pai, por tanto amor. Aceitamos Jesus mais uma vez como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tu, Jesus, é o nosso modelo, Tu és o nosso alvo, Tu és a nossa referência. Obrigado. Obrigado pelo teu ensinamento, obrigado por vir e nos dar o exemplo para que possamos fazer, Pai, assim como Jesus fez e possamos, assim, dominar nossas paixões, agradar a Ti, Papai, e poder estar neste lugar que o Senhor tanto deseja que nós estejamos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te louvamos por isso. Amém? Amém. Então é isso. Um beijo no coração. E até o próximo dia do projeto.